6 tipos de empresas no Brasil. Saber qual é o melhor tipo para abrir a sua empresa própria é um passo bem importante para todos os empreendedores, principalmente porque isso influencia e muito no modelo de negócio e suas respectivas obrigações para ficar tudo dentro da lei. Por isso, entenda agora quais são os tipos de empresas que podem ser abertas no Brasil de um jeito prático e resumido. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Um passo muito importante a ser decidido pelos empreendedores no momento de abrir seu negócio próprio é entender qual tipo de empresa é a melhor opção a ser escolhida. Ou seja, ao abrir um negócio é preciso abrir e formalizar um CNPJ para sua empresa, que basicamente significa Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Por isso é muito importante entender bem o que é e toda a importância do CNPJ, assim ficará bem mais claro os tipos de empresas que mostraremos aqui. Então, caso não conheça muito bem este assunto, assista nosso vídeo que explica o CNPJ de um jeito muito prático. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Mas caso já entenda sobre o CNPJ, agora é preciso saber como funcionam os tipos de empresas. Em suma, aqui no Brasil, as empresas são classificadas de acordo com a atividade do negócio, considerando a atividade fim do negócio, faturamento, quantidades de sócios envolvidos e até como a empresa é constituída. E essa escolha deve ser no momento da abertura da empresa. E esta é uma decisão muito importante porque definirá o modo de como a empresa precisa trabalhar, bem como suas respectivas taxas, direitos e restrições também. No entanto, é possível realizar alterações entre os tipos de empresas, mas isso envolve custos de alterações e tempo para troca. Desse modo, escolha o tipo da sua empresa com cautela, combinado? Então, vamos agora para os 6 tipos de empresa do Brasil. 1. MEI. MEI significa microempreendedor individual, ou seja, um profissional autônomo. Desse modo, sendo MEI, você conseguirá emitir notas fiscais, além de ter obrigações e direitos de uma pessoa jurídica. Literalmente cumprir com as regras que toda empresa precisa seguir aqui no Brasil. No entanto, ser MEI tem algumas limitações, como o faturamento anual de até R$ 81 mil e pode ter somente um funcionário. Mas é importante pontuar que existe um projeto em andamento para aumentar esse limite e também a quantidade de funcionários. Ao mesmo tempo, ser MEI também traz alguns benefícios, como menores tributos, certos benefícios trabalhistas, entre outros. Por isso, se quiser entender mais sobre o MEI, vamos deixar aqui na descrição o link do vídeo que explica tudo o que precisa saber sobre ele, combinado? 2. Empresa individual. Neste tipo de empresa, o empreendedor ou empreendedora não tem sócios, ou seja, passa a ser dono ou dona única do negócio. Desse modo, os empreendedores desta categoria não podem separar seus bens pessoais da empresa, o que significa que os seus patrimônios pessoais servirão como garantias em caso de possíveis dívidas da empresa. Por outro lado, o tempo de abertura deste tipo de empresa costuma ser menor. 3. Sociedade Empresária Unipessoal. Conhecida como SLU, esta modalidade é a mais recente e também se enquadra na categoria na qual é preciso ter apenas um empreendedor ou empreendedora para fundá-la, ou seja, sem sócios. Porém, não precisa ter um capital social muito alto para realizar sua abertura, e neste caso, diferentemente da empresa individual, o patrimônio da empresa e do empreendedor são diferentes. Desse modo, não há ligação entre eles. A sociedade empresária unipessoal, de certa forma, acaba substituindo a categoria EIRELI, anteriormente utilizada, já que é bem parecida, mas apresenta mais vantagens e benefícios. 4. Sociedade Empresária Limitada. Conhecida também como LTDA, neste tipo de empresa é possível incluir outros sócios com participação no capital social da própria empresa. Justamente por isso que é bastante utilizado quando há a presença de sócios. Neste caso, o sócio que tiver uma participação maior nas cotas do negócio é considerado como acionista majoritário. Assim, é muito importante entender qual o tamanho da participação de cada sócio, porque cada um será responsabilizado de acordo com o valor investido, bem como suas participações, cotas e funções, por exemplo. Tudo isso registrado e formalizado em um contrato social. 5. Sociedade simples.
Este tipo de empresa é voltado para aqueles profissionais que desenvolvem atividades intelectuais, como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, dentistas, entre outros. Geralmente é voltado para empresa de prestação de serviços e tem mais de um sócio ou sócia cujo ramo tem a mesma funcionalidade. Aqui existem duas categorias, a sociedade simples limitada e a sociedade simples pura. A simples limitada separa os bens pessoais dos sócios com o patrimônio da empresa, como citamos na sociedade empresária unipessoal. Já a simples pura não separa os bens pessoais dos sócios dos bens da empresa, como a empresa individual. Por isso é bem importante escolher bem qual categoria se enquadra melhor para o seu tipo de negócio. 6. Sociedade anônima. Também conhecido como SA, esse tipo de categoria enquadra empresa no qual seu capital social é dividido em ações, ou seja, os sócios dividem o capital com outros acionistas. Dessa maneira, os indivíduos têm possibilidade de comprar e vender estas ações. Por isso é muito comum em empresas presentes na bolsa de valores. Aqui também existem duas categorias, capital aberto e capital fechado. O capital aberto é quando as empresas vendem suas ações nas bolsas de valores. Já o capital fechado é quando as empresas não vendem ações para o público em geral, mas sim apenas para outros sócios ou algum convidado. Agora que você já sabe os tipos de empresas do Brasil, é muito importante entender também os tipos de portes de empresas. Neste caso, aqui abordo o tamanho do faturamento da empresa, que de forma bem prática são 3. MEI, que é a que mencionamos neste vídeo, no qual o limite do faturamento é até de R$ 81 mil por ano. Microempresa, que é a ME. Este porte enquadra empresas com faturamento anual de até R$ 360 mil. Além disso, é possível contratar até 9 colaboradores para empresas do segmento e comércio de serviços, ou até 19 colaboradores para a indústria. E o EPP, que é empresa de pequeno porte. O faturamento anual aqui é de R$ 360 mil até R$ 4.800.000 e também pode contratar de 10 a 49 colaboradores para o setor de comércio e serviço e de 20 a 99 para a indústria. E para faturamentos maiores que esses, as empresas se enquadrariam em grande ou médio porte, no qual não existe um faturamento anual específico, mas podem contratar uma quantidade maior de funcionários. Esses são os tipos de empresas do Brasil e seus respectivos portes. Tentamos resumir este assunto para não ficar muito complexo, mas viu como é muito importante entender bem para conseguir analisar qual é a melhor opção para o seu negócio? Isso influencia muito no modo em que a sua empresa irá operar. Logo, estude muito este assunto e, se precisar de ajuda, converse com outras pessoas que já têm um negócio próprio, ou até contadores ou empresas de assessoria contábil. Eles podem te ajudar a ter informações relevantes para tomar sua decisão, bem como definir o modelo tributário da sua empresa, como simples nacional, lucro presumido ou lucro real, o que é fundamental para entender quais são as taxas e impostos a serem considerados. No entanto, mais uma vez vamos lembrar aqui que existem projetos em andamento para alterar esses valores de faturamento e regras para essas categorias. Por isso, é importante ter muita atenção e ficar de olho no andamento desses projetos, combinado? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular os tipos de empresas que falamos aqui: MEI, empresa individual, sociedade empresária unipessoal, sociedade empresária limitada, sociedade simples e sociedade anônima. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.